Queridos, essa semana, apesar dos lampejos de alegria, também foi muito atribulada pelas últimas notícias. Nós vimos aí mais de 200 mortos em Petrópolis. Pude ver que mais uma igreja evangélica foi invadida por radicais de esquerda no Brasil. Nessa semana nós vimos aí que na Colômbia foi aprovado o aborto no 6º mês de gestação, autorizando o assassinato de crianças. Isso já aconteceu na Argentina, no Chile, agora na Colômbia, e nós devemos orar porque vão batalhar por isso. Eles comemoram o aborto. Isso é terrível. Isso é muito terrível. Conheço uma criança aqui da igreja, que nasceu acho que menos de 24 semanas. Se eu não estou enganado, menos de 24 semanas. E está aqui. Se alegra diante do Senhor. Se amamentou, cresceu, está na escola. Isso não pode acontecer, queridos. A gente não pode se calar diante das coisas. Nós temos ano eleitoral. Nós não vamos fazer do púlpito um palanque, mas nós vamos instruir a igreja como devemos votar, segundo o Evangelho, e nós temos feito isso. Nós temos que ter uma mente renovada pelo Evangelho, porque quem tem mente renovada pelo Evangelho sabe votar. Sabe votar. E eu falo mais importante aí do que presidente, são deputados e senadores que nós devemos eleger. Homens e mulheres comprometidas com o Evangelho. Porque nós vivemos tempos difíceis. E agora, mais uma guerra, porque essa daqui tem outras guerras. Tem na Somália, tem na Síria, tem entre Israel e a faixa de Gaza, Coreia do Sul e Coreia do Norte. É que essa mexe com o bolso de poderosos e faz esse barulho todo. Mas é duro ver um poderio bélico tomando conta de uma nação que estava ali tranquila, tudo por causa de poder, por causa de dinheiro. É isso que nós temos visto e vivido. E nós devemos estar atentos. Por isso, queridos, eu ia pregar sobre que a nossa alegria não acabe em cinzas. No entanto, eu fui levado para esse texto da palavra do Senhor, porque eu estava preparando a mensagem de 2 Timóteo, capítulo 1, para os jovens da igreja, terça-feira, que eu vou pregar lá. E não tinha como eu pregar sobre a alegria enquanto eu lia a carta de Timóteo. Eu tentando preparar o sermão de alegria e vinha 2 Timóteo. E é isso que nós vamos meditar hoje. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1. Um alerta que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. O apóstolo Paulo está preso, são os últimos dias do apóstolo Paulo, a igreja está sofrendo tremenda perseguição, irmãos estão sendo mortos, queimados vivos, jogados em arenas para diversão do povo romano, eles estão perdendo as suas propriedades, seus bens por causa da sua fé, têm que correr de um lado para o outro por causa da perseguição. E o apóstolo Paulo, nesse contexto, orientando o jovem pastor, ele instrui sobre como ele deve viver, como ele deve comportar, como ele deve administrar a igreja, como que ele deve eleger presbíteros, diáconos. E aí ele dá uma orientação a ele sobre os últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, até o versículo de número 17. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo instruindo a Timóteo, foge desse tipo de gente. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, aqueles dois feiticeiros que conseguiram imitar os dois primeiros sinais do Senhor, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também acontece com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Se a coisa está ruim, vai ficar pior. Lembrando, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo num tempo difícil de perseguição, de prisão, de irmãos sendo mortos, e o apóstolo Paulo está dizendo, vai ficar pior. E se nós estamos vendo invasões de igrejas, se nós estamos vendo aí uma pressão sobre os nossos filhos, vai ficar pior. Os nossos filhos, queridos, estão sofrendo pressões terríveis. Conseguimos ter até um certo controle no primário, a gente consegue ter um controle aí no ensino básico, no fundamental, mas quando chega na faculdade, a coisa é pesada. Um pai falando comigo que a filha passou numa escola, numa faculdade pública, e ela recebeu já um documento do trote solidário, uma coisa linda, bonita, mas tudo escrito, tudes. Tudes vocês, e assim vai. Nessa linguagem que tem, já pressionando os jovens a maneira de falar, a maneira de se comportar. Ai de falar alguma coisa conservadora, casamento, ter filhos, poder opinar, decidir em ser uma mulher do lar, de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ai, se disser uma coisa dessa. Eles sofrem uma pressão tremenda com a música, os clipes, os jogos, a moda. E muitas vezes desafiando os pais, porque nós vemos desobediente aos pais, chantageando os pais para conseguir aquilo que eles querem
porque assim eles são moldados. Além disso, querido, a família tem sofrido uma pressão tremenda. Tem sofrido a pressão para divorciar e ser feliz. Abandona isso, para que ser escravo? Para que ser só de uma pessoa? Que isso? Para com isso, vai viver a sua vida. Para que ficar presa nisso? Há uma pressão muito grande sobre a família, sobre a vida religiosa. Hoje não chamam mais pastor para orar no aniversário. Vai chamar um pastor, ele vai ter que orar, ai, que vergonha. A gente vai num restaurante, está todo mundo lá, todo mundo já pronto, você fala, vamos orar. Uma vergonha de orar num restaurante, enquanto devia ser um privilégio. Quantas vezes já aconteceu isso? Da gente orar ali, ou eu mesmo, sozinho, orar pelo alimento num restaurante, a pessoa, você é crente? Né? Porque vê a gente, que testemunho maravilhoso. Agora chama o pastor, o pastor está aí, a gente vai ter que orar na pizzaria. Então é melhor nem chamar o pastor. Eu e a Bilu, a gente já foi em aniversário de 15 anos, que a Bilu falou, você não vai orar aí não, né? É melhor a gente ir embora daqui. Você não vai orar nesse lugar não. Com essa música, com esse jeito, com essa dança. O que tem isso a ver com o evangelho, com a luz? Vivemos tempos difíceis. Falta piedade, falta coração santo, desejo de santidade. Santidade no namoro, santidade no casamento, santidade no trabalho, santidade na igreja. Falta isso, piedade. E aqui está dizendo, quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido. E por que nós não somos perseguidos? Porque nós não estamos vivendo piedosamente. Não temos sido uma voz realmente que faz diferença. Se nós queremos ser uma igreja verdadeira, nós vamos ser perseguidos. Vocês estão preparados? Hoje recebi um vídeo de vários pastores, a Junta Batista lá da Ucrânia. Eles resolveram não sair do país. Eles resolveram permanecer ali na Ucrânia, mesmo tendo perseguição. Pastores na Rússia, também falando contra o governo de invadir a Ucrânia, estão sendo presos por causa disso. Nós somos da paz e vamos ser sempre da paz, e por causa disso nós vamos ser perseguidos. Deus nos chama para isso, querido. Como viver nesses tempos difíceis? Os últimos dias viveremos tempos difíceis. As Escrituras não nos enganam. As Escrituras mostram que essas coisas vão acontecer. Lares enfraquecendo, vidas se deixando levar. Mas o tempo mudou, pastor. Isso é muito radical. Mas Jesus não mudou. A palavra não mudou. E ela continua a mesma, e nós vamos continuar pregando a mesma palavra, contra os mesmos pecados, buscando a igreja buscar ser uma igreja santa, que glorifique o Senhor, porque está às portas a vinda do Senhor Jesus. E a responsabilidade nossa é isso, exortar os irmãos a se arrepender, a se reconciliar com o Senhor, a voltar diante do Senhor, se dobrar diante do Senhor. Qual deve ser a postura do cristão frente a momentos tão difíceis que nós estamos vivendo? Se nós queremos ser vitoriosos nos últimos dias, nós temos que seguir os exemplos, a instrução que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Porque aqui são princípios de vitória, em meio à perseguição, em meio às lutas, em tempos difíceis. Qual a primeira lição que o apóstolo Paulo nos dá aqui a entender? Temos que entender que o dia do sofrimento, os últimos dias, esses tempos difíceis, tempos ferozes, tempos difíceis aqui é ferozes, é como algo raivoso, é como realmente algo selvagem, que não é que nós vamos escapar, não, ele quer nos atacar. Esse tempo difícil é tempo raivosos, que quer nos perseguir. Nós temos que entender que esse dia é real. Não adianta maquiar.
Não adianta você decorar versículos, não adianta você saber cantar louvores, não adianta você frequentar a igreja. Esse tempo vai vir, não tem como escapar, todos nós vamos passar por isso. Tanto quem adora o Senhor, quem não adora o Senhor, vai passar por tempos difíceis. Entenda isso. Se está ruim, vai piorar. Entenda, compreenda. Assim o Senhor Jesus disse que haverá guerras e rumores de guerras, pestes, perseguições, mas ainda não é o fim, porque vai ficar pior. Ele dá o exemplo do cerco que teve ali em Jerusalém pelos romanos, que esse dia não se dê quando você estiver grávida, porque como você vai fugir. Não se dê no inverno, porque você pode morrer de frio. Se não fosse por causa dos eleitos, se não fosse por causa disso, Deus já tinha abreviado os tempos. Saiba, querido, está ruim, vai piorar. Por isso, mais ainda nós devemos nos dedicar a uma vida santa e reta diante do Senhor e investir na vida dos nossos filhos. Como eu já disse, não terceirize a educação do seu filho, não terceirize. Não jogue para a igreja a educação do seu filho, a educação religiosa do seu filho. A responsabilidade de criar filhos diante do Senhor é sua. De os seus filhos verem você ler as Escrituras, orar, buscar o Senhor, vir à igreja, é isso. A responsabilidade é sua, é nossa, de clamarmos diante do Senhor. O seu casamento, a responsabilidade é sua, de orar juntos. Nós vamos bater nessa tecla. Vocês não oram juntos. Precisam. Como que eu vou ficar de mal da minha esposa se eu brigo, se eu fico chateado, se tem alguma desavença, mas eu tenho que orar por ela, não tem como ficar bravo, porque eu tenho que abençoá-la. A gente se acerta na oração. Deus abençoe essa esposa amada. Senhor, abençoe esse marido amado. Abençoe, não amaldiçoe. Ainda que às vezes no coração de alguns o desejo é esse, né? Ah, se eu conhecesse meu marido, pastor. E você é difícil e o Senhor Jesus te ama. E morreu por você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Assuma o compromisso, queridos, como cristão, como servo de Cristo, como soldado de Cristo, não só de alegrarmos quando estarmos na igreja, mas também fora da igreja. Como a gente sempre diz, aqui é gostoso, mas nós temos que sair daqui e enfrentar essa realidade, desse dia mau, desse tempo difícil, desses últimos dias que nós estamos vivendo. Quem quer viver piedosamente vai ser perseguido, vai ter tribulação. Se alguém quer andar com Deus, vai confrontar esse mundo. E por confrontar esse mundo, a nossa vida tem que ser mais santa. Precisamos de gente piedosa, gente que assuma um compromisso sério com Deus, gente que não se envergonha do Evangelho, que não foge da guerra, gente que assume o papel de cristão, honra o nome do Senhor Jesus. Conto uma história de Alexandre o Grande. Ele era severo contra soldados covardes. E certo dia trouxeram alguns soldados que fugiram diante da guerra. Vinha o exército, eles com medo fugiram e pegaram eles e levaram para Alexandre. A sentença é a morte. E quando trouxeram diante de Alexandre o Grande, ele se afeiçoou com o jovem e quis saber o que aconteceu. E ele perguntou o que aconteceu. Quando veio o exército inimigo, ele ficou com medo e se escondeu numa caverna. E aí ele está aqui agora. Ele chegou diante dele. Qual é o seu nome, soldado? O jovem, meio gaguejando, disse: Alexandre, Senhor. Quando Alexandre o Grande ouviu que esse jovem que correu, fugiu, foi covarde, disse o seu nome, ele agarrou no colarinho, na roupa dele, disse:
ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Como você pode ter o mesmo nome que o meu e se acovardar? Muitos de nós, o Senhor Jesus precisava pegar assim, no colarinho, na roupa e dizer, ou você muda de atitude, ou não diga que é cristão. Porque você envergonha o meu nome. Os dias são difíceis, tome posição. Seja verdadeiro servo do Senhor. O texto dá a descrição aqui de como serão os homens, e que nós vivemos hoje. Egoístas, avarentos, amam a si mesmo, amam o dinheiro, são arrogantes, presunçosos, são blasfemadores, gostam de falar mal de Deus, da igreja, daquilo que são princípios e valores cristãos, zombam disso. Fala aqui, da família desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, aí já falando contra os outros, cruéis, traidores, enfim, toda uma lista. Se você olhar aqui e ver a nossa sociedade, está claro. Por isso, primeiro, para nós sermos vitoriosos no dia difícil, nos últimos dias, entenda que esse tempo é real e vai ficar pior. Não pense que vai melhorar. Há um grupo teológico que crê que vai ficar um mundo tão bom, que aí só quando ficar tudo bom, que Jesus vai voltar. Vai piorar, querido. Vai piorar. Segundo, olha só o capítulo de número 3, versículo 10. Para nós sermos vitoriosos nos últimos dias. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, como eu me comporto diante das perseguições, como eu me comporto diante das algemas, como eu tenho vivido nesse tempo difícil. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, em tempos difíceis, de guerras, de perseguição, siga o exemplo de homens e mulheres piedosas. Quer ser vitorioso? Olha para homens e mulheres piedosas da sua época, do seu tempo. Eu me entristeço porque os mourões, as pessoas piedosas que eu conheço, mulheres de oração, homens de oração, não têm partido. Outro dia um irmão compartilhou para nós, porque achou a Bíblia do pai, que morreu há alguns anos, e lá na Bíblia do pai estava quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. Quantas vezes ele leu a Bíblia? E a data. Anos e anos lendo a Bíblia, várias anotações, aquela Bíblia já bem deteriorada já por causa da leitura, de ser manuseada. Quantas vezes a gente viu o seu Samuel aqui na frente, ele no dezembro, em momento de gratidão, estou aqui para agradecer, porque mais um ano eu li a Bíblia. Há mulheres que dobram os joelhos, oram por mim, oram por vocês, oram por cada um de nós. São exemplos para mim, para minha esposa. E a gente quer seguir essas pessoas, na piedade, no amor, no trato. Olhe para essas pessoas, o apóstolo Paulo está fazendo essa diferença, essa dicotomia. Foge desses que são arrogantes, avarentos, essas pessoas, foge desses e se aproxima desses que são piedosos, amorosos. Siga de perto como que eu tenho vivido. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como sou de Cristo. Eu já disse isso para vocês, porque se nós não imitamos a Cristo, quem nós estamos imitando? Quer ser vitorioso nos últimos dias? Siga o exemplo de homens e mulheres piedosas. Homens e mulheres de oração, de leitura da palavra, que são controladas pelo Espírito Santo. Gente que você não vê uma palavra, um palavrão, uma palavra torpe. Gente que tem sempre uma palavra de sabedoria. Imite esses. E não esses arrogantes, presunçosos. Ache na palavra, ache na igreja, homens e mulheres assim. Queira conversar com esses.
saber a história. Como é gostoso a gente sentar e ouvir as histórias. Fiquei sabendo que durante a Revolução Constitucionalista, que foi São Paulo contra o Brasil, né? Os soldados de Minas, eles se acamparam aqui na praça. E as meninas, os pais proibiram das meninas de ir para a igreja presbiteriana, porque elas tinham que passar pela praça. Elas tinham que passar pela praça. E lá na igreja presbiteriana, na Senador Vergueiro. Então fica na Metodista. As meninas ficaram na Metodista. E os meninos podiam descer, porque os soldados não iam mexer com os meninos, iam mexer com as meninas. E aí ficou um grupo da mesma família, um grupo na presbiteriana, outro grupo na Metodista. E eu perguntei, mas por que isso? Aí eles contaram a história lá, né, dos soldados, para não mexer com as nossas filhas, nossas irmãs, elas ficaram aqui na igreja metodista. Tempos difíceis, tempos de guerra, mas cuidando, perseverando, orando, cuidando daquilo que é seu, para a glória do Senhor. Timóteo tinha que seguir os passos de Paulo. Ele tinha o exemplo da sua mãe e da sua avó. No capítulo 1 ele vai falar isso. Ele foi ensinado desde a infância as sagradas letras. Busque entender e compreender isso. Em terceiro e último lugar, em tempos difíceis, para nós sermos vitoriosos nos últimos dias, tire forças da palavra do Senhor. É isso que ele vai dizer aqui no versículo 14 até o 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, né? Da sua mãe e da sua avó, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos ser vitoriosos, se agarre na palavra do Senhor, porque há promessas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então eu vou confiar nisso. Vai ter guerras e rumores de guerra, mas não é o fim. Mas eu vou estar com vocês, aleluia, é nisso que eu me agarro. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, nas palavras, nas promessas que eu disse a vocês. É nisso que nós nos agarramos. Os tempos são maus, são terríveis, são difíceis, mas eu me agarro na palavra do Senhor, porque há promessas do Senhor. As pessoas podem perseguir, podem me abandonar, podem me prender, mas o Senhor Jesus, em todos esses momentos, vai estar comigo. E eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da palavra do Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito. O meu Redentor vive. Não tenham medo de quem pode matar o corpo. Tema aquele que pode tanto destruir o corpo quanto enviar para o inferno. Tema o Senhor Jesus, busque viver para o Senhor Jesus como discípulo do Senhor Jesus. Se agarre nessa palavra que é vida, nessa palavra que traz paz, nessa palavra que lhe traz alegria, mesmo em meio às lutas, que traz conforto. Quando estamos angustiados, é nela que nós vamos nos refugiar e trazer à memória aquilo que pode nos dar a esperança dessas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Por isso, se agarre na palavra do Senhor. Se nós queremos ser vitoriosos, o Senhor já deixou a receita, nós nos dedicarmos e obedecermos à palavra do Senhor. Essas são as instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Leia a Bíblia, ela pode tornar-te sábio. Estude toda a Escritura, foi inspirada por Deus. Nesses tempos difíceis, se agarre na palavra, confie na palavra do Senhor. Hoje é dia de nós fazermos o compromisso, queridos, de entender o nosso tempo e vivermos para o Senhor. Como ser vitoriosos nos últimos dias. Assuma uma conduta
de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Seja exemplo e siga exemplos de homens piedosos, mulheres piedosas. Se apegue à palavra de Deus. Está ruim, vai complicar. Se você não entender o seu tempo, se você não buscar viver uma vida santa, no exemplo de homens e mulheres que têm vida santa, e se você não se agarrar na palavra, você pode esmurecer. Por isso, se dedique ao Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não brinque com o Evangelho. 2 estarão no campo. Um será deixado, outro será levado. Quando o Senhor Jesus vir, eu quero estar lá. Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. E a palavra também diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu quero ver o Senhor. Eu quero pagar o preço. Talvez eu seja expulso da faculdade, talvez eu possa perder o emprego, talvez a gente pode até perder a nossa casa, mas nós não abrimos mão do Senhor. Compartilhando com os jovens, eu já ouvi um jovem da igreja que estava namorando uma menina e que não era da igreja, e sempre ele pedindo para que ela viesse à igreja, e um dia ela cansou disso e falou, ou eu ou a igreja. Ele falou, eu fico com a igreja, eu fico com o Senhor Jesus. Chorou, choramos juntos, orei com ele, e Deus trata o coração, mas ele não abriu mão desse Deus tremendo e maravilhoso. Assuma a postura de um soldado de Cristo, de um discípulo de Cristo, de uma discípula de Cristo. Esse é o tempo. Acerte a sua casa, acerte sua vida com o Senhor. Porque dias difíceis estão vindo por aí. Esteja preparado para que você não seja pego de surpresa.